Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que o Mestre Jesus nos abençoe nesta nossa grande jornada iluminada pelos caminhos da vida, a grande jornada da vida que cada um de nós estamos atravessando neste mundo em litígio, neste orbe terrestre que é a nossa residência transitória, enquanto consciência espiritual, vivendo transitoriamente em um corpo biológico, em um corpo somático, e que amanhã devolveremos para as entranhas da Mãe Gaia do planeta Terra. Para nós, é um grande prazer de estar participando da web rádio Cristo Consolador e fico imensamente grato pela parceria com a nossa digníssima irmã Silvia e o nosso digníssimo companheiro e irmão Delson, que imensamente tem trabalhado pela divulgação deste Consolador prometido, que é a doutrina de Jesus. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Portanto, vai aqui os nossos agradecimentos de fazer parte, a partir de hoje, deste mês de janeiro de 2023, em estar todas as quartas-feiras às 21 horas, na web rádio Cristo Consolador, consolando e instruindo à luz da doutrina espírita. Portanto, nós estamos comentando a obra psicografada por Chico Xavier. Era o ano de 1958, para sermos mais exatos, 11 de fevereiro de 1958, há exatos 40 anos, 64 anos, que o Emmanuel nos apresentou esta grande pérola na década de 50, em 1958, coincidência ou não, mas quando o livro Pensamento e Vida foi publicado naquele ano, o Brasil ganhava o bicampeonato com aquele jovem rapaz que chamou a atenção do Brasil e do mundo. Vai aqui uma pequena homenagem ao Edson Arantes do Nascimento, que em 1958 ele tinha 17 anos e ganhou um título mundial. E naquela época, o notável médio, a maior antena mediúnica da história da humanidade do século XX, quando Pelé ganhava o campeonato contra a Suécia, o Chico estava psicografando o Pensamento e Vida. E quando, na introdução desta obra magistral, perdão, que Emmanuel vai fazer considerações sobre a proposta de um roteiro, uma espécie de bússola de orientação para aqueles companheiros que vão mergulhar no vaso físico, no corpo físico. E no capítulo de hoje, nós vamos tecer comentários sobre cooperação. O que vem a ser a cooperação?
Na análise de Emmanuel, volto a dizer que esse livro foi psicografado há 64 anos, em uma época que o contexto social e político do Brasil era um período um tanto turbulento, e passados 64 anos, percebemos que a humanidade ainda vive mergulhada nos seus conflitos emocionais. Quando o amor esteve na Terra, na presença daquele espírito mais evoluído, que colocou as suas pegadas sobre o orbe terrestre, Jesus de Nazaré, aquele jovem rapaz, iria mudar a história da humanidade, porque a sua proposta de amor e de bondade é a proposta de cooperação. Jesus veio cooperar para o desenvolvimento humano e espiritual de todos nós. Jesus falava de uma linguagem de puro verbo do amor. Para você crescer, você tem que ser um cooperador. Jesus, na qualidade de governador espiritual da terra, e ciente das dificuldades sociais, políticas e emocionais de todos nós, Jesus veio nos ensinar em dar aula na prática de como superar os grandes obstáculos da natureza íntima da alma, do nosso Atma, como vai dizer o yoga, o Atma, a nossa natureza íntima, a alma, navegando no mundo de César, que é o mundo da matéria, o mundo em que prevalece, a maioria das vezes, o egoísmo, a prepotência. E neste capítulo 3, cooperação, Emmanuel vai nos convidar a algumas reflexões. Vamos lá. E ele inicia dizendo assim: para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa, importante não lhe basta a nomeação para o encargo. Ou seja, se você está sendo contratado para dirigir ou administrar uma empresa com determinada eficiência, não basta apenas você ter uma nomeação para ser o executivo daquela empresa ou um administrador de uma estatal, seja lá a empresa que você vai administrar. Então, você tem que ter muito mais do que o que nós chamamos hoje, na atualidade, de competência espiritual, e que eu, pessoalmente, já fiz comentários sobre a espiritualidade no mercado corporativo e o que vem a ser a espiritualidade no mercado corporativo. É você buscar a valorização dos valores éticos morais no seu mundo profissional. Ser ético profissionalmente, como muito bem apresentou o grande filósofo italiano Pietro Ubaldi, que viveu aqui no Brasil. E o Pietro Ubaldi vai escrever uma obra notável, Princípios de uma Nova Ética. Ser ético na sua vida pessoal, ser ético na sua vida profissional, ser ético no seu cotidiano, na sua relação, porque ser ético, que são princípios morais, você vai fazer uma diferença no mundo. Mas Emmanuel
No segundo parágrafo deste capítulo, Cooperação, ele vai nos dizendo: exige-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Então, aquela pessoa que está sendo contratada para trabalhar numa empresa, para assumir um cargo político ou administrativo, você tem que ter certas qualidades. Como eu disse anteriormente, qualidades éticas, morais e espirituais, para que o mundo se modifique. Falamos muito, meus caros amigos, da Web Rádio Cristo Consolador, que comentamos muito de que aspiramos por um mundo regenerado, um mundo para a regeneração ocorrer. Este planeta que a gente aspira de sair do mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração, porque a regeneração se inicia no mundo íntimo de cada um de nós. É a mudança de padrões éticos, morais e espirituais no mundo íntimo nosso, no nosso pensamento, como o próprio Emmanuel, na introdução deste livro, Pensamento e Vida, que ele vai dizer, o pensamento cria a vida que procuramos. Então, o mundo vai se regenerar no momento em que você mudar a sua forma de ser e de pensar e de se relacionar com o próximo. As instituições sociais se modificarão no dia em que você se modificar intimamente. Porque a sociedade é o reflexo do nosso comportamento moral. O mundo corporativo reflete as nossas atitudes emocionais, morais e espirituais. E aí, no quarto parágrafo, ele vai dizendo: dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constitui tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca. Ou seja, ele diz que os recursos que nós possuímos em nossas mãos e que, a serviço de uma cabeça sem rumo, constitui tesouros nos braços da insensatez humana. O que adianta você ser inteligente, um intelectual, um doutor, com PhD, etc., etc., mas que falta em você a riqueza espiritual, a grandeza espiritual? Portanto, Emmanuel vai nos dizendo quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Ou seja, aqui ele está nos apresentando alguns roteiros, né? Ele vai dizer: quem governará emitirá forças de justiça, bondade e trabalho e disciplina. Isso é a proposta dos grandes governantes. E podemos dizer que Jesus, ele foi um grande governante espiritual. Jesus, para implantar o estatuto da tua empresa, vamos dizer assim, o estatuto da empresa do Cristo, na sua governança, é o estatuto da Boa Nova. A Boa Nova,
uma mensagem nova, é o estatuto divino que estava sendo implantado na terra sob a égide da sua governança, da força espiritual que Jesus emitia, da força da bondade que Jesus tinha, da força do trabalho que Jesus obteve, e passava para a equipe dos seus 12 trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora, os 12 discípulos. Há uma narrativa no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também psicografado pelo Chico, e que Jesus falava a Bartolomeu sobre o bom ânimo, e que as grandes tempestades sempre se abatem em cima de nós, e que devemos ter bom ânimo para fortalecer a seara do nosso trabalho, do nosso ganha-pão. A nossa querida, caros ouvintes do Web Rádio Cristo Consolador, como também do canal Jamisney, a nossa benfeitora espiritual, Amélia Sacramento Rodrigues, ela vai falar no seu livro Quando Voltar a Primavera, que muitos de nós ainda vivemos mergulhados ou mergulhadas nos nossos invernos. E quando nós iremos despertar dos nossos invernos para ver o verão da primavera. Então, Jesus é essa primavera, nessa grande governança, que Emmanuel nos chama. Quem governa emitirá forças de justiça, bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Portanto, essa é a missão espiritual de um estadista, de um diretor de uma empresa. Vai aqui uma dica, minha amiga Silvia e o meu amigo Delson. Eu gosto muito de citar obras para fundamentar a nossa fala. Há um livro que eu considero o best-seller da literatura protestante no mundo inteiro. O nome desse livro se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus, do reverendo Henry Sheldon. E esse livro fala exatamente isso, desta boa governança que Emmanuel cita aqui nesse capítulo Cooperação. E se Jesus fosse diretor de um jornal de grande circulação, como é que Jesus iria administrar esse jornal de uma grande mídia? E se Jesus fosse diretor de um teatro, como é que seria a relação de Jesus com os seus cooperadores? E se Jesus fosse o diretor de uma grande emissora de TV, que tipo de relação de governança Jesus teria? Com a sua bondade, com o seu trabalho, com a sua disciplina? Esse livro do reverendo Henry Sheldon, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, é uma obra-prima da literatura protestante mundial e que eu recomendo a todos, e que fala exatamente sobre as nossas mudanças. A cooperação, a disciplina na área que você atue como professor, como jurista, como médico, como arquiteto, como político, como estadista, cada qual na sua área profissional, como um homem que trabalha nas ruas do Rio de Janeiro, nas capitais do Brasil, fazendo limpeza das ruas. Um deste rapaz no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, no aeroporto internacional
ao Jumbi, no Rio. Ele achou uma mala com $40.000. Ele poderia ter levado para casa, mas ele devolveu à Polícia Federal do aeroporto, porque não lhe pertencia. É ser ético, cooperar para a grande construção de um mundo melhor, tendo essas ações, essas atitudes, e que Emmanuel vai nos dizer nesse roteiro do livro Pensamento e Vida, como uma cartilha de orientação da boa conduta que devemos ter e colocarmos em prática quando aqui estamos transitando no corpo biológico, que é transitório. E no 5º parágrafo, ele vai dizendo: quando o poder é interperante, quando o poder é interperante. E o que vem a ser, James Ney, essa palavra interperante? Depravado, devasso. Interperante significa um indivíduo devasso, depravado, não é? E aí Emmanuel, ele diz assim, quando o poder é interperante, depravado, devasso, sofre o povo. Quando o governante é depravado, é devasso, sofre o povo. A intranquilidade, e olha a palavra que ele usou aqui, a mazoca. E o que vem a ser essa palavra mazoca, não é? Significa, no dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, baderna, revolta, tumulto. Portanto, o que Emmanuel está nos chamando a atenção aqui neste capítulo, cooperação, quando o poder é depravado, não é? Devasso, sofre o povo. Quando o governante é depravado, é autoritário, é isso que ele está querendo dizer, a sociedade passa por grandes convulsões emocionais, convulsões espirituais, e que essa palavra mazorca significa baderna, revolta e tumulto. É o que a gente tem visto no nosso planeta atual. Quem de vocês que estão assistindo a nossa live, nesse dia 11 de janeiro de 2023, em pleno século XXI, quem imaginou que estaríamos mergulhados em uma guerra que já matou milhares de pessoas entre a Ucrânia e a Rússia? Ninguém imaginou que ia ter guerras com tanques, com mísseis. Se a gente fala tanto de um mundo de provas e de expiações, e que o mundo está entrando em um mundo de regeneração, ainda não está. Eu diria que estamos nos primeiros segundos de um mundo de regeneração, porque o mundo será regenerado quando não existir mais guerras, quando acabar a ignorância, o egoísmo, o poder, o autoritarismo é a chaga moral da humanidade. Quando Jesus esteve conosco na Galileia, na Palestina, o mundo vivia em um grande, profundo litígio de autoritarismo dos governos de César. As brigas religiosas judaicas, o que prevalecia entre essas grandes castas religiosas da época de Jesus, vai narrar Flávio Joséfo, um grande historiador, que foi contemporâneo de Jesus. Ele vai escrever um livro, uma obra, que é A Guerra dos Judeus. Então, enquanto existir na inteireza íntima da criatura humana o mal, a maldade,
a hipocrisia, o egoísmo, o poder, a maledicência, o mundo ainda vai viver nas suas convulsões morais, políticas e sociais. Então, nesse capítulo, ele vai dizendo assim, né? E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Não é? Alarico I, que foi um ditador no ano 365, que invade a cidade de Jerusalém. Ele era um soldado, um general visigodo, e o que prevalecia nele, não é? Era espalhar a miséria e a crueldade pelo seu poder. E ao longo desses últimos 2000, vamos ser mais exatos, meus amigos, nesses 2023 anos, de Cristo para cá, eu não vou nem falar antes de Cristo, o mundo, a maior parte da humanidade viveu mergulhado em guerras religiosas, de egoísmo, de poder, de autoritarismo. Então, isso espalha a miséria e a crueldade que ainda é inerente da natureza espiritual nossa, de uma parcela da humanidade, de espíritos ainda endurecidos que ainda acha que o poder transitório da terra tem que ser a ferro e fogo. E aí, Emmanuel, no sexto parágrafo, ele vai dizendo: daí conhecemos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Meus amigos, minhas amigas, Emmanuel, quando publicou esse livro, Pensamento e Vida, ele sabia do que nós ainda somos capazes de usarmos a nossa genialidade de requinte, de maldade, de perversão. Usaram a inteligência para construir a bomba atômica, que na Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, já no final da Segunda Guerra, os norte-americanos jogaram 2 bombas nucleares e que essas bombas nucleares foram construídas em território norte-americano por um grupo de cientistas, as mentes mais brilhantes da década de 40, estava em um grande laboratório no território americano, usando a sua sensibilidade, o seu gênio mental de inteligência para construir a bomba atômica e que levou à morte de forma instantânea de mais de 200, 300 mil vidas em Nagasaki e Hiroshima. Então, às vezes, utilizamos o nosso conhecimento para tiranizar o outro, não é? Usamos a nossa genialidade, a inteligência para o mal. E se nós utilizamos a inteligência para o mal, é certamente que você está sintonizado, como o próprio Emmanuel diz na introdução do livro, não é? O perdão. O que Siddhartha Gautama nos apresenta nas legítimas verdades do sofrimento humano, e é uma citação de Siddhartha Gautama, que é Buda. E Buda diz assim: somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo
nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, o planeta Terra reflete o nosso comportamento mental, conforme os espíritos iriam dizer a Allan Kardec, na questão 459. Os espíritos influenciam nossas vidas, bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos, o teu pensamento. Portanto, essas mentes geniais têm sintonia com espíritos que vibram nos mesmos padrões emocionais. Você vai atrair para o seu psiquismo mental e espiritual entidades que vibram com a mesma índole, com o mesmo tipo de caráter que você tem. Então você tem a companhia, os visitantes que você merece pela sintonia psíquica mental do seu próprio pensamento. E aí, no 7º parágrafo, Emmanuel vai dizendo: no mundo íntimo, a vontade é o capitão. Olha que coisa que interessante, meus amigos. No mundo íntimo, a vontade é o capitão. E isso falamos no capítulo anterior da semana passada, nós falamos sobre o poder da vontade. E que eu falei sobre a parábola do grão de mostarda. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os grandes obstáculos na estrada da tua própria vida. Então, a vontade é esse dínamo, essa energia gerada pelo princípio inteligente, que é o espírito, que é essa consciência. E neste capítulo, Emmanuel vai nos chamar a atenção que no mundo íntimo nosso, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mister que lhe é devido, ou seja, está sempre vigilante às nossas ações, o nosso livre-arbítrio, para a gente não seguir o caminho equivocado que podemos ter ao longo da nossa jornada, enquanto estamos ativos, encarcerados transitoriamente neste corpo somático, o corpo biológico. E aí ele vai dizendo no 8º parágrafo: e é assim como o administrador de um serviço reclama ajuda de assessores corretos. A vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões, ou seja, a vontade é o verdadeiro conselheiro respeitável na chefia das decisões. É você que vai determinar se você quer ir pelo caminho, pela estrada da luz ou pela estrada da sombra. É você que vai determinar se você quer ir pela estrada que lhe leva a um constante inverno ou pela estrada da primavera, clareado pelos verões, clareado pela o sol do verão. Então é você que vai dizer se você vai transitar pela noite escura da tua própria alma ou pela luz que existe dentro de você. Você é luz. Você é uma partícula divina do Criador. Vós é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Desperte esta luz que existe dentro de você e vai gradativamente diluindo o teu inverno e despertando a primavera, que nos traz alegria exuberante para a nossa alma em trânsito na Terra.
E aí, no próximo item, ele diz: no entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. A gente tem que estar constantemente controlando os nossos instintos, os nossos impulsos, aquela parte mais profunda do nosso cérebro, chamado cérebro reptiliano, onde está arquivado os nossos instintos, não é? Já no 10º parágrafo, ele vai dizendo: nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Minha querida irmã Silvia, meu querido companheiro e amigo Nelson, que obra-prima! Aos companheiros que nos ouvem, a todos vocês que estão aqui nos ouvindo ao vivo e que vai nos ouvir a gravação mais adiante. É um verdadeiro roteiro, é uma verdadeira bússola este livro, Pensamento e Vida. E que Emmanuel diz que é nas linhas da atividades terrestres que orienta com segurança, não é? E que não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência dos nossos valores indispensáveis à vida, valores esse, como eu disse inicialmente, citando Pietro Baldi, os princípios de uma nova ética, os valores morais e espirituais. Quando o homem busca a autovalorização, a consciência de si mesmo, a autoconsciência de si mesmo, nós vamos afastando, por definitivo, as desigualdades sociais, o autoritarismo, e vai prevalecer o espírito cooperativo para o mundo em mudanças. Portanto, já no 11º parágrafo deste capítulo, cooperação, olha o que Emmanuel nos chama a atenção. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico, que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica, e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. O universo é esta grande máquina em transformação. Todo o universo está em uma mecânica constante de mudanças, do micro ao macrocosmos, de uma partícula ínfima até as grandes galáxias, as grandes constelações. Tem uma linha de produção, e essa linha de produção que vai do micro ao macrocosmos, como do macrocosmo ao microcosmos, existem inteligências. Essas inteligências, cada uma trabalhando na fábrica do universo, dessa infinita possibilidade que é o universo. O diretor-presidente deste grande universo corporativo é a consciência maior de todas, que é Deus, a inteligência suprema, que é a causa primária, ou primeira de todas as coisas, e que esta inteligência fornece
a matéria primordial para que os co-criadores em plano maior, os espíritos que já atingiram o estágio de samadhi, das bem-aventuranças, manipulem para a criação dos mundos, das galáxias, e assim sucessivamente até os co-criadores em plano menor, que somos nós. Cada um tem uma função dentro deste grande mercado cósmico universal, que é a vida, que está constantemente no seu processo cíclico de mudanças constante. Nada está estático. Tudo está no seu ciclo de vida em movimentação. O universo está em movimentação. O universo está na sua expansão constante, explodindo e surgindo supernovas. Outros mundos vão surgindo, como o próprio planeta Terra, há mais de 4 bilhões de anos, que vem sendo formado, mas daqui a alguns bilhões de anos o planeta Terra vai deixar de existir para surgir novos mundos. Assim somos nós, como o princípio inteligente do universo, dentro desse grande mundo corporativo, vamos dizer assim, que é o universo, e que nós temos como Deus o diretor-presidente, e nós somos os seus pequenos trabalhadores, os pastores cósmicos, trabalhando na sua grande seara, que é o universo. Portanto, quando Emmanuel nos diz, não é? Observamos assim que, no entanto, individual, à vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. Então, te compete, se você está tendo alguma dificuldade, busque uma ajuda, busque uma assessoria que lhe oriente, que lhe dê informações de como você deve lidar com esses conflitos. Vai aqui uma observação muito pertinente. Os exilados da Capela, o Capela, uma estrela gigantesca, aquela civilização atingiu o ápice da sua evolução espiritual. E uma parcela da humanidade de espíritos habitantes de Capela já estava evoluindo eticamente, moralmente e espiritualmente, mas uma certa parcela da sociedade de capelinos estava atrapalhando o progresso daquela civilização, daquela humanidade lá em Capela. E como cada planeta está sintonizado nos seus intercâmbios cósmicos universais, provavelmente o governador espiritual de Capela entrou em contato com o governador espiritual do planeta Terra, que é Jesus. Certamente, os dois grandes diretores espirituais de Capela e o governador espiritual da Terra, Jesus, eles disseram: eu posso mandar para o seu planeta, que ainda é um planeta de provas e de expiações, que ainda tem civilizações primitivas, eu posso mandar esses espíritos para fazer um estágio, ficarem exilados aí na Terra, até eles aprenderem para um dia retornar à sua pátria espiritual. Certamente, eu fico imaginando que assim Jesus recebeu esses exilados, os deportados de Capela, aproximadamente 10 mil anos atrás, e queria formar as grandes civilizações, como o Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz. Portanto,
há uma cooperação entre estes grandes avatares, esses avatares cósmicos, esses espíritos que mantêm intercâmbio, migração e imigração de um planeta para outro. Os mundos são solidários, estão constantemente nesses verdadeiros intercâmbios. E aí, chegando nas considerações finais, nos últimos capítulos desse item 3, cooperação, ele diz assim: da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Foi o que eu estava comentando. O universo é uma grande cadeia, é uma grande teia cósmica da vida. Esta teia da vida, essa grande conexão, nós vivemos em sistema de rede. Tudo está conectado com tudo. O universo é uma grande teia cósmica da vida e que um vai impulsionando o outro para o seu desenvolvimento. Portanto, ele diz aqui mais adiante, cooperação. Aí Emmanuel vai encerrando com a palavra cooperação. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos, da frente e socorro implícito, às privações da retaguarda. Cooperação significa o construtivismo em benefício de uma coletividade, de um grupo, e não autoritarismo. Eu me lembrei agora, minha amiga Silvia, de Monteiro Lobato. E aqui vai as nossas considerações. Monteiro Lobato, o pai da história do sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato dizia o seguinte: um país é construído de homens e de livros. Ou seja, o que Monteiro Lobato quer dizer que um país é feito de educação, que o livro educa, o livro instrui, o livro clareia. E André Luiz vai dizer no livro Conduta Espírita, o livro Conduta Espírita, André Luiz vai dizer: os espíritas são os milionários da felicidade. Porque quando você tem contato com o livro espírita, você se torna um milionário da felicidade, porque o livro espírita é uma luz que clareia a sua consciência. O livro espírita é uma proposta de renovação na sua vida íntima. Então, quando Monteiro Lobato diz que um país é construído de homens e de livros, significa que a maior bandeira para um mundo melhor é o conhecimento, é o estudo, é o livro, mas, acima de tudo, a vivência daquilo que nós aprendemos dentro do livro, dentro de alguma literatura que lhe traga benefícios positivos para a tua mente. E, encerrando, ele diz assim: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Web Rádio Cristo Consolador e do canal James Day, este capítulo de hoje deixou bem claro que o espírito de cooperação tem que ser de humanismo. E Emmanuel encerra: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução, da tua evolução, da nossa evolução. Portanto,
fica aqui os nossos agradecimentos, as nossas gratidões por mais um dos nossos programas Pensamento e Vida do livro de Emmanuel. Namastê, muita paz e até a próxima semana.